Boa noite, meu povo, como vai? Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui sem a presença da minha ilustre companheira. Ela está com crise de labirintex, uma crise de labirintite, da qual não consegue nem olhar direito para a gente. Então eu vou estar conduzindo sozinho com vocês. O nosso tema de hoje, o nosso 29º episódio do nosso querido Anota Aí. Hoje, falando sobre... Deixa eu colocar aqui nos comentários, você pode escrever aí, se quiser comentar conosco o nosso evento de hoje, que é um evento que eu considero, assim, um dos mais pedidos, né? Muita gente pediu esse nosso tema aqui, porque já me ouviu falar de algum jeito sobre serendipidade, e sempre pergunto, que bagaça é essa de serendipidade? O que é isso que você está falando, né? Então, é um assunto realmente que muita gente não sabe do que eu estou falando e vamos falar hoje um pouquinho mais sobre isso de maneira mais completa, ok? Você que está aqui no Facebook pode nos acompanhar. Você... Opa! O que é isso que você está falando? Opa, peraí, calma, que estou ficando louco aqui. Está mostrando aqui. Pessoal do LinkedIn, bastante gente no LinkedIn nos assistindo aqui. Pessoal no Facebook eu não consigo acompanhar de perto, mas a gente sempre tem gente aqui. Seja bem-vindo, Vera, Rafa. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Pessoal, hoje nós vamos falar desse livrinho aqui. Serendipidade, o mundo do acaso. Tudo que a gente fala tem um lastro acadêmico, um lastro científico, e é isso que a gente vai falar. Então, deixa eu mostrar aqui. Oi, Vera, seja bem-vinda, obrigado mais uma vez está aqui comigo. E Rafa também está aqui comigo. Quem puder escrever, escreve aí para a gente ficar antenado nas suas observações conosco, tá bom? Bom, gente, o meu objetivo aqui de falar sobre serendipidade eu vou navegar aqui. Esse livro aqui, ele é um livro de quantos capítulos tem aqui? Eu vou falar um pouquinho de cada capítulo para você. Ele tem 22 capítulos, mas eu vou falar as ideias centrais desse livro, que já está todo rabiscado aqui, tudo rabiscado para mim aqui, tem um monte de parte rabiscada lá, tá vendo? A gente faz sempre o rabisco dos nossos livros para que você possa compreender do que eu estou falando. Serendipidade. O poder, o mundo ao acaso, e o poder, eu não diria secreto mais, né? Porque as coisas são discretas, não são mais secretas. Do sétimo sentido. Nós temos os 5 sentidos, né? Olfato, paladar, visão, tato e olfato, paladar, sabe? E são 4, 5 sentidos, né? Tem gente que tem o 6º sentido, é o sentido mais espiritual. E esse aqui é o 7º sentido, é chamado do 7º sentido, a capacidade da gente ouvir a nossa intuição e ser regido pelo acaso, né? Alguns que vão valorizar a musiquinha do sambista lá, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, essa palavra serendipity é uma obra de um cara chamado Marcus Bach, acho que é assim que pronuncia, Marcus Bach. Marcus Bach, ele é um especialista em estudo das religiões, ok? Ele faz análises comparativas de religiões, é um cara bastante conhecido nesse meio, escreveu outros livros também, basicamente voltado ao estudo das religiões. E quando ele escreve esse livro aqui, Serendipidade, o mundo ao acaso, ou Serendipity, o texto em inglês Serendipity, the word of acaso, eu não sei como é que se escreve acaso em inglês, mas Serendipity é a palavra que tem. Eu vou te explicar por que essa origem dessa palavra, de onde é que ela veio, tá? Então, na verdade, o que a gente está querendo mostrar para vocês? Mas, além desse livro aqui, foi feito esse filme aqui, ó. Tá vendo aqui? Serendipity.
com John Cusack e Kate Beckinsale. Embora o nome seja Serendipity, se fizesse uma tradução com esse nome, talvez não tivesse muito sucesso, né? Então, o filme em português foi traduzido por Escrito nas Estrelas. É uma tradução medonha, né? E eu já tive a oportunidade de assistir esse filme. Eu até tenho ele aqui em casa, em algum lugar. A gente comprou para ter ele, assistir ele, né? Ele faz parte do nosso hall de bibliografia sobre o assunto. E eu quero que você entenda um pouquinho sobre serendipidade. Em síntese, para ser bem resumido no assunto aqui, bem resumido mesmo, a serendipidade é um nome que foi dado para um fundamento que eu vou até colocar aqui, de onde é que veio isso, tá? Porque, o que isso significa propriamente dito. Na verdade, a história da palavra serendipidade é uma lenda que teve, que existe, né? Tem a ver com os 3 príncipes de Serendipity. Serendipity é uma designação ancestral para Ceilão. Ceilão é atualmente o Sri Lanka. Então, Serendipity era o nome antigo de Sri Lanka, para resumir o assunto. E houve um caso, uma lenda desse lugar, que 3 príncipes saíram de Serendipity, antigo Sri Lanka, e fizeram uma jornada para basicamente buscar uma ovelha desgarrada do pai. Eles percorreram diversos lugares para fazer esse objetivo e voltaram. E como eles não achavam essa ovelha, eles foram até um outro povoado, fizeram algo diferente do que eles estavam planejando. E quando eles fizeram esse algo planejado diferente, eles foram. Um desses 3 príncipes foi. Como é que eu posso dizer? Ele foi agraciado como rei de um reino. Então, o que significa? Ele saiu para fazer uma coisa e essa jornada permitiu que ele sacasse lateralizações desse objetivo. Lateralizações fizeram com que ele descobrisse algo muito mais interessante, muito mais relevante disso. Então, se ele não fosse com um objetivo e não fosse refém desse acaso, de sair do objetivo de buscar ovelha e ir para uma outra cidade, porque, na verdade, a história real é que eles foram buscar as ovelhas, percorreram diversos lugares e não achavam essas ovelhas desgarradas do pai, e aí eles descobriram que tinha um cara que sabia fazer orações para buscar essas ovelhas, para saber onde é que elas estavam. Aí ele foi nesse povoado que tinha esse cara que fazia orações, na crença de que essas orações os ajudariam a construir sabedoria para achar onde estão as ovelhas. Nessas orações foram feitas, e eles disseram assim: mas você não precisa das ovelhas, você tem um reino. E esse reino foi dado a um desses 3 príncipes por conta desse acaso de buscar esse cara completamente diferente. Então, na verdade, é por isso que, como isso aconteceu, foi uma coisa muito boa que aconteceu para esses príncipes, numa circunstância completamente atípica, foi dado o nome de serempídica à jornada deles. Serempídica, ok? E essa jornada serempídica é a jornada que mostra o poder do acaso. O que nós vamos fazer aqui hoje é explicar para vocês como é que você pode dar vazão à serendipidade. Como é que você pode, de uma maneira mais pragmática ou uma agenda realmente de facilitar a serendipidade, tá? Como é que eu posso fazer para que eu me submeta mais à serendipidade? Não é largar para o acaso o seu destino, tá? Mas é usar as ferramentas, os pressupostos da serendipidade para ajudar-lhe aos conceitos. Então, vamos entender um pouquinho as definições, né? Tem um dicionário Murray, diz assim: serendipidade é fazer descobertas por acidente e reconhecendo a sagacidade das coisas não buscadas.
Ou a faculdade de realizar descobertas felizes e inesperadas por acidente. Eu vou repetir. Fazer descobertas por acidente e reconhecendo a sagacidade de coisas não buscadas ou a faculdade de realizar descobertas felizes e inesperadas por acidente. Tem uma outra definição aqui, ó, do Walter Cannon, que ele diz assim, ele escreveu um livro específico sobre serendipidade, e ele coloca uma das definições que eu gostei aqui também. Vou colocar aqui, ó. O dicionário de Webster, tá, essa definição dele. Designa a serendipidade como o talento de encontrar coisas valiosas e agradáveis. O talento, quer dizer, o talento de dar vazão à serendipidade, de encontrar coisas valiosas e agradáveis que não foram procuradas. Refere-se à descoberta de metas com as quais você topa. Você se topa no sentido de cai na sua frente. Ou as quais topam com você. Enquanto procurando por outra meta completamente diferente. Uma das melhores descrições da serendipidade foi dada por um juiz do Supremo Tribunal, Benjamin N. Cardoso, quando ele disse: tal como muitas das melhores coisas da vida, tal como a felicidade, a tranquilidade e a fama, o ganho mais precioso não é a coisa procurada, mas aquilo que vem a nós enquanto procuramos algo diferente daquilo que nos vem a nós. Tal como as melhores coisas da vida, tal como a felicidade, a tranquilidade e a fama, o ganho mais precioso não é a coisa procurada, mas aquilo que vem a nós enquanto procuramos por algo diferente disso que nos é colocado à frente, né? Quando a gente topa com ela. Na verdade, já quando você está aceitando o lado bom do inesperado ao seu controle, né? Então, esse é o conceito de serendipidade. É o poder que existe no acaso para lidar coisas que você não procurava. Porque se imagina aqui, se você ler as entrelinhas aqui do livro, eu vou falar algumas citações aqui que eu acho relevante, é que o grande fundamento da serendipidade é que você não teria sabedoria suficiente, conhecimento suficiente no mundo fenomênico, no mundo da imagem projetada do nosso cérebro, capaz de entender o que ele é. Eu não teria capacidade suficiente de chegar e de descobrir esta coisa que me será ofertada e da qual vai topar com a minha vida. De uma circunstância, ou seja, à luz do poder da serendipidade, nada seria possível pela minha consciência. Ok? É o poder da serendipidade que vai fazer. O livro em si fala de diversas circunstâncias, eu vou colocar aqui. O filme que eu me referi, né? Na verdade, do John Cusack e a Kate Beckinsale, Serendipidade, ou em português Escrito nas Estrelas, ele se refere à história de uma moça e de um rapaz que procuram um grande amor. E a vida deles está o tempo inteiro cruzando-se. Eles se cruzam, mas não se veem. Eles não se veem. Então, ele procura uma moça, ele vai num restaurante, conversando com uma moça. Essa outra moça que ele não conhece está no mesmo restaurante, mas eles não se conhecem. Então, nós que estamos assistindo o filme, percebemos as atrações acontecendo e eles não percebendo. Ou seja, o quanto nós, espectadores do filme, temos uma consciência da serendipidade acontecendo. E eles não. Eles são completamente refém do esforço cósmico de atraí-los. Até que, em algum momento, a serendipidade funciona, o poder do sétimo sentido se operacionaliza e eles se juntam. Mas demora anos para que eles, de fato, se juntassem. Eu com a Márcia, por exemplo, temos um encontro serempídico, muito legal. Porque quando eu a conheci e nós começamos a conversar, eu frequentava lugares que ela frequentava também. Que ela frequentava, inclusive, eu acompanhado e ela acompanhada também. Ok?
E quando a gente via quando a gente constatou que a gente frequentava o mesmo lugar, você percebe que alguma coisa estava nos atraindo, que anos depois, e no meu caso, muitos anos depois, eu iria cruzar com essa pessoa e fazer dela a minha grande alma gêmea, né? Inclusive, eu ia num lugar, era um lugar de lambada que eu frequentava, e tinha um vídeo de um cara dançando com uma morena e com uma loira. A morena eu achava linda, maravilhosa. Gostava muito de ver e dançava muito bem. Quando eu conheço a Márcia, o que ela fala? Que aquele vídeo daquela mulher é ela. É ela. Então, o que a serendipidade está querendo nos mostrar? Eu não seria capaz, o meu intelecto não seria capaz de encontrá-la naquele lugar. Algo mais forte que eu, serendipicamente, me traria ela ao meu... me faria eu topar com ela e ela topar comigo. Topar no sentido de bater, né? Isso é uma coisa muito serendípica. Então, essa palavra serendipidade, eu tenho certeza que você que está me assistindo vai começar a utilizar mais vezes. É uma palavra que você vai começar a dizer, puxa vida, eu faço dessa palavra presente nas minhas orações. Eu digo que o poder da serendipidade me traga coisas boas. Me traga coisas boas. Tá? Então, na verdade, o que eu quero que você entenda aqui? Se você entendeu o que é serendipidade, qual é o conceito? É o acaso lhe propiciando algo que você não seria capaz de atrair para você no nível da consciência. Então, foi criado um termo chamado serendipídico, serendipidade, tá? Serendipidade, tá? E, na verdade, o que nós vamos falar aqui é quais são os pressupostos que você deve utilizar para dar vazão à serendipidade e se operacionalizar. Dar vazão. Por exemplo, nesse filme que acontece, você percebe assim, puxa vida, ele também não ajuda. Ela também não ajuda a ele se encontrar. Os dois estão procurando um amor, ele procura uma mulher da vida dele, ela procura o homem da vida dela, está toda hora os dois se cruzando sem se notarem, e nós, o espectador, falamos, pô, mas ele também não ajuda, ela também não ajuda. Por quê? Porque o nível de consciência deles não está antenado, quer dizer, o mastermind, a antena vibracional do seu cérebro, um conceito que a gente aborda no OT Science, na aula sobre... Numa das aulas nossas lá, a gente fala, e no OT Element também, a gente tem uma lei que fala também das antenas, né, a lei do mastermind, eles não se atentam para esse fundamento que está os atraindo, mas que eles não percebem. Então, todo o livro aqui, nos seus 22 capítulos, vai falar quais são os procedimentos que nós temos que adotar, de uma certa forma, que facilita essa cadeia de eventos, de permitir que você seja cada vez mais permissor. Não é nem permissor, é facilitador da serendipidade lhe trazer bons frutos, bons resultados. Então, o primeiro conceito que eu queria chamar aqui a atenção, para facilitar... Então, veja, o objetivo, se você entender o que é serendipidade, nosso objetivo é falar assim, como é que eu facilito? Como é que eu dou vazão à serendipidade operar na minha vida? Claro, de maneira produtiva, positiva, né? Então, o primeiro conceito que ele fala que eu queria compartilhar com vocês é o conceito de chance. Qual é a chance de esse poder serendípico me trazer coisas positivas? E aí tem uma frase que a gente sempre utiliza aqui. Não existe coincidência. Tudo é a operacionalização da serendipidade. Ok? Não existe coincidência. Tudo é a operacionalização da serendipidade. E ele diz que chance, ou probabilidade, é o pseudônimo do seu Deus quando ele não quer assinar. A chance de algo dar certo, e quando dá certo, é o pseudônimo de Deus quando este Deus, o seu Deus, não quer assinar, não quer colocar seu nome embaixo. Então, esse poder de dar vazão à serendipidade é deixar, soltar.
no livro que a gente já comentou aqui, no livro A Teoria U, ele tem um termo que diz assim: deixe ir as suas convicções. Deixe ir as suas convicções. Solte as suas amarras conceituais. Experimente o que lhe for oportunizado. E ele diz aqui que para você dar vazão à serendipidade, você tem que ser perspicaz, ser filosófico e confiar na sua estrela. E aí, o que é ser perspicaz? Ser perspicaz é você ficar atento aos sinais que a vida lhe dá. Nós assistindo o filme Serendipity, ou Escrito nas Estrelas, você percebe, se ele fosse perspicaz, ele perceberia o que estava acontecendo. O que o diretor do filme está mostrando para nós, espectadores, né, do filme, não está mostrando para os dois principais atores. Poxa, se ele fosse perspicaz, ele ia perceber que a mulher está passando do lado dele, e ele não vê. Então, ele abandona essa perspicácia. Seja filosófico. Seja filosófico, quer dizer, interprete, e aqui o livro dá o exemplo do Kant, por exemplo, de vários outros cientistas, o quanto ele estuda fundamentos para compreender o que está acontecendo. Filosofia não tem uma função específica. A filosofia faz você ter mais arcabouços filosóficos para entender que pode haver uma conspiração da qual você não está percebendo a seu favor. E confie na sua estrela. E aqui ele dá um exemplo que ele tinha que mudar de escritório para Nova York ou Califórnia. E aí ele faz, eu falei, bom, deixa a sorte me liberar. Ele lança uma moeda e deu dessa moeda, cara ou coroa, ele fez uma associação, cara era a Califórnia, coroa era Nova York. Deu coroa, Nova York. Ele falou, puxa vida, mas ele queria ir para a Califórnia. Aí ele falou assim, não vou fazer uma vez só, não, vou fazer melhor de 3. Soltou a segunda moeda, deu Califórnia. Ele falou, poxa vida, vou agora tentar fazer a terceira vez. E se der Califórnia, eu vou para a Califórnia. Na terceira vez, deu Nova York de novo. Então, teoricamente, a moeda diria para ele Nova York. Foi 2-1 na moeda, né? Para onde ele foi? Para a Califórnia. Por que ele foi para a Califórnia? Porque ele respeitou, confie na sua estrela, confie na sua intuição. Confie na sua intuição. No nosso teste de mapeamento de modelo mental, existe uma escala, que é a escala 3 e 13, que mede o quanto você conhece essa voz interna que vem de você e quanto você acata essa voz. Então, a gente tem um teste que mede o quanto você tem esse conceito que ele está falando, confie na sua estrela, presente, para dar vazão à serendipidade. Ok? Tá claro? Então, esse é o primeiro conceitinho. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer aqui no chat que aparece para mim, tá? O segundo conceito que ele coloca, que vale a pena eu destacar, que tem vários, né? São 22 capítulos, não vou falar dos 22, mas eu quero falar de alguns. Que ele fala que tem a lei de Murphy. O que é a lei de Murphy? Você conhece a lei de Murphy? A lei de Murphy é, se tem alguma coisa que pode dar errado, vai dar errado. Mas existe uma outra lei também, chamada lei de Bach. Qual é a lei de Bach? A lei dele, né? Do autor. Do Marcus Bach, que é o nome do autor aqui. Qual é que é a lei do Bach? Se alguma coisa pode dar certo, ela vai dar certo. Entenda que a vida é formada de ciclos. Há um ciclo que a lei de Murphy vai funcionar. Mas esse ciclo muda. E você tem que perceber quando esse ciclo muda e dizer que se tem alguma coisa que pode dar certo, vai dar certo. Eu percebo bem no jogo de baralho, né? Eu jogo buraco com a minha filha, gosto de jogar buraco. Tem noite que não tem jeito, você não vem carta para você. É a lei de Murphy funcionando naquela noite. Agora, tem noite que tudo vem para você. É a tal da lei de Bach. Ok? Ou seja, não considere a lei de Murphy uma regra na sua vida. Ela pode acontecer num período, mas a cosmicidade serempídica, o sétimo sentido será aguçado em outro ciclo e vai voltar. A coisa é cíclica. Portanto, aprenda que durante o ciclo de alto astral, demonstre gratidão. O que é o ciclo de alto astral? O ciclo da lei de Bach. Ou seja, se alguma coisa vai dar certo, se alguma coisa pode dar certo, vai dar certo. Durante o ciclo de baixo astral, tem a paciência. E quando a roda parecia estar quase parada, mal se movendo, ou seja, não vem o baixo astral nem o alto astral,
deva demonstrar tanto gratidão quanto paciência, porque esses segredos extraordinários ao longo da estrada da serendipidade. Tenha paciência e gratidão, independentemente do que vai acontecer, porque cosmicamente há um ciclo da lei de Murphy e há um ciclo da lei de Bach, que o autor coloca. E esse ciclo não depende de você. Não depende, você não está nesse controle. Ok? Existe um sábio desconhecido atrás de você que você desconhece. Sábio desconhecido. Quando você aprende a reconhecer os seus sentimentos, definido pela escala 3 do teste de mapeamento do modelo mental que nós temos no nosso site, e você acata isso, você assume o sábio desconhecido dentro de você. Esse sábio desconhecido dentro de você vai dar vazão a essa intuição que vai permitir que a serendipidade seja mais frequente e seja mais exitosa na sua vida, considerando os ciclos que a gente já falou anteriormente. Tá? Então, esses guias disfarçados, esses sábios disfarçados, aparentemente estão esperando você a cada esquina da vida. E engraçado que no filme, quando você assiste o filme, você vê que, pô, agora eles vão se encontrar, agora eles vão se encontrar. Eles estão numa rua em sentidos opostos, eles vão se bater, e aí alguma coisa acontece, definida, alguma coisa não foi sagaz, ele não foi cuidadoso, não foi filosófico, e eles se separam e você fica falando, meu Deus do céu, eles não vão se encontrar ainda. Eles acabam se encontrando no meio do filme para frente. E ainda com diversas circunstâncias das quais o poder serempídico não funciona. Outra coisa que o livro fala aqui bacana é para você acreditar no inacreditável. Nada mais do que a fé, né? Fé. Acredite no que é inacreditável. Tem uma palavra aqui, uma frasezinha aqui, ó, que eu queria assim, ó. A credibilidade do inacreditável nos conduz diretamente à questão das profecias e dos prognósticos. A serendipidade tem a resposta para essa questão. Sugere que a perspicácia no entendimento das leis do seu Deus e do estudo da vida do homem são ponderações razoáveis pelos quais eventos futuros podem ser preditos. Então, acredite no inacreditável. No milagre, propriamente dito, né? O que ele está colocando aqui. No mundo da serendipidade, há uma percepção interior de que existe alguma coisa além do natural e mais alto do que o normal, que justifica e comprova nossos exemplos de sintonia divina e extrasensorial. O poder do acaso. Ou seja, não há acaso. Não existe coincidência. Tudo é fruto da vazão que você dá à serendipidade. Ok? Pessoal no LinkedIn aqui, não é não. Ok? Tá? Vou pegar aqui mais um aqui, que eu quero que eu fiz um... Ele diz um outro conceito que vale a pena eu colocar aqui para facilitar a serendipidade. O cara aqui, o autor, ele fala que ele sempre quis fazer um show na Broadway. E ele conseguiu fazer diversos shows, mas nunca conseguiu ir na Broadway. Então ele diz assim, qual foi a grande meta na sua vida que você não alcançou? Tem a ver com a lei do merecimento, que a gente tem a ver lá na nossa primeira lei do livro As 30 Leis do Litígio. Mas é uma frustração do autor. Ele queria fazer um show na Broadway e nunca conseguiu. E aí, mas conseguiu shows muito interessantes, muito bem-sucedidos, mas não na Broadway. E aí ele fala assim, ó, para mentalizar a Broadway como meta, você deve imaginar uma meta além da Broadway. A fim de alcançar uma certa altura, você deve se alçar um pouco mais alto. Quando ele queria na cabeça dele a Broadway, o que a serendipidade dá? Algo próximo da Broadway, mas não a Broadway. Se ele fosse capaz de pensar algo mais sofisticado que a Broadway, ok? Que ele não conseguia imaginar, para ele a Broadway era o topo,
a serendipidade lhe daria o mais próximo daquilo, que seria Broadway. Ou seja, quando você não está conseguindo alguma coisa, presta atenção no que eu estou dizendo, isso é muito poderoso. Quando você não está conseguindo alguma coisa que você quer muito, imagine um estágio superior, da qual você não tem muita vontade desse aqui, mas imagine esse. Faça o seu poder mental para esse aqui, que a serendipidade pode lhe dar o mais próximo disso. Ok? O problema é que tem um outro conceito das leis, chama lei da vaga única, nem todo vai estar possível. Então pense algo mais sofisticado do que a Broadway. E aí ele cita um cientista, que é o Dr. Schweitzer, um alemão. Ele fala assim, ó, pegar gentilmente algumas formigas de cima da mesa e libertá-las intactas no jardim. É um pesquisador, ele pega formigas da mesa e bota no jardim para não matar a formiga. E aí o pessoal fala, pô, doutor, o senhor está exagerando o conceito de não violência. A formiga pode matar, né? A fim de impressionar o mundo com seu conceito de que não devemos matar desnecessariamente, que não nos devemos ficar insensíveis a uma dança por atacada na vida humana. O que ele fez? Ele exagerou no cuidado para conseguir o que ele de fato objetivo máximo. Então, veja, a serendipidade vai observar o que você quer muito. É a Broadway? Eu vou te dar algo no mínimo próximo disso. Você quer a Broadway? Então tem que pensar algo mais alto para que você ganhe a Broadway. É igual aquele papo você quer pedir um aumento de 10%? 10% é o que você quer? Então pede 20%. Pede 20%. Porque se não for 20%, ele vai dar 10%, que é o que você queria. Me faz entender? Então é um conceito bacana que dá vazão à serendipidade. As metas que você encontra a caminho da meta que você quer, vou repetir. As metas que você encontra a caminho da meta que você quer, talvez sejam mais preciosas do que a meta que você procura, que é aquela mais alta. Então, procure mais do que a Broadway. E na jornada daquele mais, você vai conseguir aquilo que você, de fato, não abre mão, é aquilo que você quer, no mínimo. Então, em vez da Broadway ser o máximo, ele tem que ser o mínimo. Me faço entender? E na jornada do máximo, a serendipidade vai te dar coisas que você não esperava. Ok? Ele diz também que há o dia do acaso. Há um dia que você percebe esse acaso se operacionalizando. Que ele, inclusive, o autor sugere que seja dia 7 de agosto. O dia da serendipidade é o dia para você comemorar esse dia que você percebe. No filme lá, tem o dia do acaso, onde eles se encontram, e eles valorizam muito isso, né? Valoriza muito. Opa, quem está aqui é o Chicão, eu acho. Good vibes, deve ser o Chicão. Fala, Chicão, boa noite, tudo bem? Dia do acaso. Ele fala de novo do sussurro secreto, essa voz interior que fala para a gente o que a gente deve fazer, que a gente nem sempre faz. Vou ver aqui mais dois conceitinhos importantes que eu gravei aqui. Aqui. Aqueles caras que foram os príncipes que saíram de Sri Lanka para fazer a jornada, eles descobriram porque aquilo que aconteceu por desenvolvimento, por orientação da jornada que era maior, aconteceu porque você atraiu o que aconteceu por suas forças conscientes ou inconscientes, ou aconteceu não para seu benefício, mas para o benefício de outra pessoa. Em algum desses objetivos, vai cair a serendipidade no seu colo. E você vai curtir o poder do acaso. Eu tô aqui me atendo ao livro, mas eu sou absolutamente adepto dessas coisas, porque a minha vida aconteceram coisas ao longo da minha jornada altamente coerentes com isso aqui. Altamente coerentes. Muitas coisas que eu não imaginava caíram no meu colo e viraram norte de vida. Norte de vida. Então, isso é muito, muito importante. Aqui ele tem uma palavra que é a fórmula da regeneração. Ele chama de apocatástase. 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 O que é apocatástase? Apocatástase. É difícil explicar. O serendipioso segredo segundo o qual, em toda a semente da aparente tragédia,
está escondido o fruto da glória e da recompensa. Eu vou repetir. Chama apocatástase. O que é apocatástase? Talvez seja a síndrome da Poliana. Tá? O que é apocatástase? O serendipioso segredo, segundo o qual, em toda semente da aparente tragédia, está escondido o fruto da glória e da recompensa. Isso aqui me lembra, chama a fórmula da regeneração. A fórmula de você fazer do limão a limonada. E aí eu vou lembrar eu, quando professor em graduação, eu dava um trabalho para os meus alunos, que eu fazia toda uma celeuma para dar o trabalho. O trabalho, eu falava assim, senhores, o trabalho eu vou falar, eu vou dizer uma vez só o título de trabalho, não vou dar uma dica, nada. Vocês têm que fazer o trabalho de maneira que vocês impressionem a plateia. Eu quero ver gente de outras salas vindo ver o trabalho de vocês. Eu quero que vocês façam marketing da apresentação que vocês vão fazer. E eu vou falar o tema do trabalho. E o tema era... Todo mundo ficava atento, porque eu não ia falar duas vezes. Eu falava assim, o tema é... Vou falar o tema, hein? Ó, não vou falar duas vezes o tema, vou falar uma vez só. E fazia toda uma... Aí eu falava assim, o tema é if. If era o nome do tema. Como é que é, professor? O que é if? If, esse é o tema. Mas como if? Que porra é essa? If significa, uma interjeição em inglês, significa em português um se. Então, o que o pessoal acabou... Eu fiz isso durante anos na universidade. Eles acabam falando assim, se não acontecesse essa tragédia, eu não teria hoje isso que eu tenho. De uma certa forma, eles recontextualizavam a tragédia que mudou a minha vida. Então, seria a tragédia que mudou a minha vida. Se eu não tivesse essa tragédia, que foi uma tragédia no momento que ela ocorreu, eu não teria percorrido um caminho que, serempidicamente, me faz muito satisfeito hoje onde eu estou. Me faço entender? Eu fui demitido. A única vez que eu fui demitido na minha vida, eu sofri muito com essa demissão, mas foi o protagonista de eu viver como eu vivo hoje há 32 anos com consultoria. Se não fosse aquele empurrão serempídico, que foi ruim ser demitido, não é gostoso, eu não teria enveredado para o lado. Quer dizer, a tragédia que otimizou a tua vida. Se não tivesse acontecido essa tragédia, não aconteceria o poder dessa serendipidade. O nome disso, vou repetir, apocatástase. Apocatástase. É a capacidade de você enxergar algo bom na coisa ruim. Capacidade de você fazer regenerações com aquilo que lhe faz sofrer. Apocatástase. Apocatástase. É um meio de viabilizar a serendipidade. Tá? A mente é viajante. A mente é viajante. É uma outra coisa que facilita o poder da serendipidade. A mente é viajante quer dizer o seguinte: você é capaz de, com a mente, viajar para lugares que você nunca foi. E se você tiver o poder, que na escala 3 e 13 também do teste de mapeamento do modelo mental mostra muito bem, se você tiver a capacidade de imaginar, a gente já falou isso em lives anteriores aqui, o poder da imagem, né? Se você conseguir imageticamente se posicionar no lugar onde você nunca foi, é quase como se você tivesse ido. E isso ativa um poder serempídico muito importante para viabilizar, quem sabe, essa viagem de fato para você. Ok? Então ele fala, a mente, o capítulo é a mente é viajante. A mente é capaz de viajar para onde você quer viajar muito antes da viagem fisicamente. O que eu vou mais destacar aqui? Quanto tempo nós temos? Pô, temos 15 minutinhos só. Aqui tem um conceito que eu quero falar para você, que é muito legal. Deixa eu ver aqui, ó. O lado errado dando certo. Que é a mesma coisa, apocatástase. Essa aqui é a última que eu queria falar para vocês, que é a mais importante. Você já deve ter ouvido falar em PNL o poder do mas. O poder do mas. Da interjeição mas. Quando você fala mas, por exemplo, eu falo assim, poxa, você é muito bonito, mas tá gordo.
O que prepondera? Aquele que escutou. O que vem depois do mas, certo? É quase como depois do mas você anulasse a primeira coisa. Então você é muito bonito, Pavani, mas está um pouco gordo, né? O que a gente grava? Que você só falou o primeiro para atenuar a porrada que vem em seguida. Mas, ok? Então, ele diz, basicamente, que esse é o fundamento. Esse é um dos segredos mais profundos da serendipidade. Eu vou ler aqui para você entender. Aquilo que os príncipes estavam tentando transmitir às pessoas não era apenas que o assim chamado acaso, a coincidência e o inesperado faziam parte da ordem natural das coisas, que eles foram procurar a ovelha e acabaram achando o reinado deles. O que eles esperavam também era nos incutir a verdade de que nossas personalidades são formadas por nossos pontos de vista. Enquanto a serendipidade significa encontrar alegria e sentido das descobertas a caminho de qualquer meta prefixada. A gente fala, o importante é a jornada e não o destino. Né? O poder da consciência, da plenitude consciente. O segredo está em considerar as metas incidentais igualmente substantivas e os acontecimentos acidentais igualmente intencionais e merecedores. É uma questão de sintaxe, não apenas de linguagem, mas de vida. Então é bom estar vivo, interjeições, mas se você pode viver para sempre, desculpa, é bom estar vivo, mas não se pode viver para sempre. O que fica nessa frase? Quando eu falo, é bom estar vivo, mas não se pode viver para sempre, estou dizendo para você que não se pode viver para sempre. Ok? Eu estou desvalorizando o primeiro que vem antes do mais. E estou valorizando o que vem depois do mais. O primeiro mas implica em fatalismo. E o segundo mais demonstra a sensação de uma esperança radiante. Ok? Então, o que a gente sugere? Que, ao invés de você falar a coisa boa antes e a coisa ruim depois do mas, você inverta. E fale a coisa boa depois e a coisa ruim antes. Então, por exemplo, eu vou falar assim, não se pode viver para sempre. Desculpa, é bom estar vivo, mas não se pode viver para sempre. É bom estar vivo, é o bom. Mas não se pode viver para sempre, é a coisa ruim. Inverte e fala assim, ó, não se pode viver para sempre, mas é bom estar vivo. Percebe? Quando eu inverto isso, o primeiro mais indica uma sensação de fatalismo. E o segundo demonstra uma sensação de esperança radiante. Coloque a esperança radiante na frente do mas. Inverta a lógica. Inverta a lógica. De maneira bem clássica e clara, inverta a lógica. Frase, né? Pode ser que seja uma cabra leiteira, mas é uma cabra marrona, uma cabra marrenta que faz marra. Não, fale ao contrário. Pode ser que seja uma cabra marrenta, mas é uma cabra leiteira, né, pai? Eu não sei se vocês estão percebendo a importância do que eu estou falando aqui. Quando você simplesmente adota como eu, por exemplo, antes de acessar esse conteúdo, era um cara que usava o mais para dizer o bom antes e o ruim depois. Ok? Ah, fulano é muito bom, mas e vinha porrada. O mais era a expressão da porrada. Quando a gente inverte essa lógica, quando eu falo ruim antes e depois do mais vem a coisa boa, você ativa o poder serempídico, porque o que está preponderando é a coisa boa que veio depois do mais, que é o que todo mundo percebe. Então, se você acha que ele é um cara adorável, mas se leva demais a sério, se você acha que uma pessoa é adorável, mas se leva a sério demais, por que não dar a ele uma segunda olhada? Seria ele igualmente adorável se alterasse essa característica particular? E se ele precisa realizar a alteração, será que é impossível a sua capacidade de ver os melhores traços? De ver os seus melhores traços acabe por melhorar os menos bons? Coloque as melhores coisas depois do mas e as piores coisas antes do mas. Inverta.
E você vê que não vai ser fácil inverter. Não vai ser fácil inverter. Sabe por quê? Porque a gente tem o hábito de falar assim, ó, cara, sua palestra é muito bacana, Pavani, mas você tem uma tossinha desgraçada. Está valorizando o quê? O mas veio depois, certo? Poxa, você tem uma tossinha desgraçada, mas o conteúdo é sensacional. Percebe? É um jeito invertido de fazer com que, para você que emite esse tipo de frase, lhe venha a ser empiricamente melhores coisas. Não é fácil fazer isso, mas é importante. Muito importante. Mas muito importante mesmo, senhores. Vocês não têm noção do que é difícil fazer isso, porque a gente tem como hábito, deixa eu elogiar para depois bater. Não, bate para depois elogiar. Porque no cérebro do cidadão e no poder ser empírico da humanidade, a coisa mais interessante é aquilo que vem depois do mais. Então, prepondere, a boa notícia é aquilo que deve vir depois do mais. Ok? Acho que eu destaquei aqui aquilo que eu considerei mais importante, tá? Aquilo que eu considerei mais importante. Quem quiser comprar esse livro aqui, logo, logo, nós vamos ter esse livro aqui produzido no nosso site, porque a gente faz uma coisa com os nossos livros. A gente não coloca PDF dos livros na íntegra. A gente faz aquilo que a gente chama de sumarização. Alguém escreve esse livro de novo, retirando trechos que ele não considera muito importantes, reduzindo o livro original a 1/3 do tamanho dele. Se ele tem 100 páginas, o livro sumarizado vai ter 33. Isso aqui tem 180 páginas. Então vai ter aproximadamente 60 páginas, um livro sumarizado. E esse livro sumarizado vai estar em PDF no nosso site para você baixar, para você ver a essência do livro, né? A essência na opinião de quem fez a sumarização. Certo? Porque a sumarização é, de fato, um trabalho autoral. Porque ele não escreve uma palavra que seja dele. Ele retira textos que não agregam valor para a compreensão da essência do texto. Entendeu? Em breve, esse livrinho aqui vai estar no nosso site, já que agora nós não temos uma pessoa só para produzir essas coisas aqui também. Tá bom? Muito importante fazer esse tipo de abordagem aqui. Tá claro, gente? Alguma pergunta aqui? Deixa eu ver se tem pergunta. Eu nem olhei aqui nos comentários. Deixa eu ver. Não, só temos... Deixa eu ver se lá no LinkedIn tem alguma coisa. Quem quiser fazer alguma pergunta, está em tempo ainda de fazer uma pergunta. Esse conceito da serendipidade, ele está presente em diversas leis que nós temos, das 30 leis do olho de tigre. Está presente no curso OT Elements, está presente no curso OT Paragon, está presente no curso OT Science, que são os nossos 3 cursos online. Ok? Quem quiser, de uma certa forma, observar esse tipo de coisa, será um privilégio você estar aqui conosco. Tá bom? Deu para entender? As pessoas que me pediram esse assunto, muitas vezes eu falo, poxa, que coincidência a gente está se encontrando, eu sempre corrijo. Falo assim, não é coincidência, não, é serempídico. E o cara fala, o quê? Serempídico? Que bagaça é essa, Pavani? Eu falei, aí eu tenho que explicar, e nunca eu consigo explicar com tamanha profundidade. Ficamos aqui quase 50 minutos falando sobre serendipidade. Espero que você tenha curtido esse nosso livro, que você possa ter agregado algum valor nesse conceito e que você possa ampliar as chances serempídicas de ter melhores resultados na vida. Deixe a vida ser regida em algum grau pela serendipidade. E as dicas que eu lhe dei são algumas das quais esse livro aqui traz para você. Ok? Certo, Vera? Certo, Rafa? Chicão, tudo bem? Obrigado aí por vocês estarem conosco. Olha aqui, ó, o Chico está falando assim, uso apocatástase desde o meu diagnóstico. Apocatástase. É isso aí, apocatástase é a capacidade da gente enxergar algo bom como fundamento do futuro. É muito mais fácil fazer isso de maneira regredida, né? Eu olho para o desastre que aconteceu, para a tragédia que aconteceu lá atrás, e hoje eu falo assim, se não fosse aquilo, se não fosse aquela tragédia, eu não estaria nesse ápice que eu estou hoje. Então, é a tragédia que otimizou minha vida. Se não fosse aquilo, seria diferente a minha jornada, talvez para um caminho que eu não quisesse. Então, apocatástase, termo aí que o Chicão valorizou. Obrigado aí, Vera. Bem, era isso, então.
Vou então encerrar aqui sem a Márcia, né? Um pouquinho mais cedo do que o horário normal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa intervenção. Terça-feira que vem nós estamos aqui com outro assunto, outro tema, outro livro, sei lá o que a gente vai falar aqui com vocês. Espero que vocês estejam conosco também assistindo ao vivo ou depois assistindo a gravação. Fechou? Então fiquem aí com o institucional da gente e nós nos vemos na terça-feira que vem. Abraço, gente! Até mais! Peraí, tem mais um comentário aqui, talvez tenha uma pergunta. Não, é o Rafa falando perfeito. Obrigado, Rafa. Beleza. Vamos lá, então, o institucional, nos vemos na terça-feira que vem. Eu e a Márcia, espero que ela já tenha se livrado da crise de tontura, né? A labirintite mexeu com a minha amada aqui. Tá bom? Um beijo, gente. Um beijo, até terça-feira que vem. Bye, bye.